Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a paz e a graça do nosso Senhor seja com todos. É um privilégio, uma alegria, satisfação imensa em tê-los aqui no meu canal. Gostaria de estar lembrando a todos que aqui o objetivo do canal é trazer a mensagem da cruz, um alimento espiritual para todos. Gostaria de contar com a colaboração de todos, a compreensão, a gentileza, que deixasse um like no vídeo. Quando você deixa um like no vídeo, você, juntamente comigo, está me ajudando a levar a mensagem da cruz a tantas vidas que precisam desse alimento espiritual. E compartilhe o vídeo com as suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, na sua comunidade de fé. E você, meu irmão, minha irmã, meus amigos, que ainda não inscreveu no meu canal, por gentileza, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para serem notificados. Hoje iremos falar de um tema importantíssimo e eu gostaria que todos ficassem até o final do vídeo, pois Deus irá falar ao meu coração e ao teu coração. Tema do vídeo: os 5 sinais do fim do mundo. Sejam bem-vindos ao canal Justificado pela Fé. Há cerca de 2000 anos, o Senhor disse: eis que cedo venho, e com isso viriam diversos sinais que pudéssemos entender que o fim dos tempos estaria próximo. O intuito do Senhor em nos avisar era para que pudéssemos nos preparar, e isso inclui nos arrepender, perdoar e corrigir nossas ações. Desse modo, é notório que os sinais já vêm ocorrendo. Vejam, primeiro sinal: fome, guerras, desastres naturais. O capítulo 24 do livro de Mateus, na Bíblia cristã, é conhecido como o discurso do Monte das Oliveiras, em que Jesus Cristo fala sobre a destruição do templo de Jerusalém e os sinais da sua segunda vinda e do fim dos tempos. O capítulo começa com Jesus predizendo a destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu em 70 depois de Cristo, e adverte seus discípulos para não serem enganados por falsos profetas que surgiriam afirmando serem o Messias. Em seguida, Jesus fala sobre sinais que acontecerão, sua segunda vinda e o fim dos tempos, como guerras e rumores de guerras, fome, terremotos e perseguição dos cristãos. Ele também menciona o surgimento de falsos cristos e falsos profetas que enganarão muitas pessoas. Jesus afirma que seu retorno será como um relâmpago que ilumina todo o céu e que ninguém sabe o dia ou a hora em que isso acontecerá. Portanto, ele exorta seus discípulos a estarem sempre preparados para a sua vinda. No final do capítulo, Jesus usa uma série de parábolas para enfatizar a importância de seus seguidores estarem vigilantes e preparados para a sua vinda. Como o exemplo das 10 virgens que esperam o noivo, sendo que 5 delas estavam preparadas e 5 não estavam. Segundo sinal: aparecimento de anomalias celestiais. O capítulo 6 do livro de Apocalipse, na Bíblia cristã, apresenta a abertura dos primeiros 6 selos, que iniciam uma série de eventos que culminam na vinda de Cristo e no fim dos tempos. O verso 12 do capítulo 6 descreve a abertura do 6º selo e os eventos catastróficos que se seguem. Vi
quando ele abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol ficou negro como um saco de crina. Toda a lua tornou-se como sangue. Essa imagem apocalíptica pode ser interpretada como um sinal da ira divina e do julgamento que se aproxima. O terremoto simboliza a instabilidade e a turbulência que afetam todo o mundo, enquanto a escuridão do sol e da lua podem ser interpretadas como um sinal de que a luz da verdade e da justiça foi obscurecida. O verso 13 continua descrevendo os eventos que se seguem. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, agitada por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Esta imagem pode simbolizar a queda dos poderosos e a ruína das estruturas que governam o mundo. O verso 14 descreve ainda mais imagens apocalípticas. O céu afastou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Essas imagens podem representar a dissolução das estruturas políticas e sociais que governam o mundo e a chegada de um novo reino governado por Cristo. Em resumo, Apocalipse capítulo 6, versículo 12, descreve uma série de eventos cataclísmicos que podem ser interpretados como sinais do fim dos tempos e do julgamento divino que se aproxima. Essas imagens apocalípticas podem ser difíceis de entender, interpretar, mas lembram os cristãos da importância de estarem vigilantes e preparados para a vinda de Cristo. Terceiro sinal: igrejas desoladas e o amor esfriando. Mateus capítulo 24, versículo 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nesse versículo, Jesus está alertando aos seus discípulos que, à medida que se aproxima a sua segunda vinda, a iniquidade e a injustiça aumentarão. Isso pode levar ao esfriamento do amor de muitos, ou seja, muitas pessoas podem se afastar do amor de Deus e dos seus ensinamentos de Jesus Cristo. A iniquidade pode ser interpretada como o desrespeito às leis de Deus, a violação dos direitos humanos e a prática do mal. À medida que a iniquidade aumenta, as pessoas podem se sentir desiludidas com o mundo, e isso pode levar ao enfraquecimento de sua fé e esperança em Deus. No entanto, é importante notar que Jesus não está dizendo que o amor de todos esfriará, mas sim que o amor de muitos esfriará. Isso significa que algumas pessoas permanecerão fiéis a Deus, mesmo diante de iniquidade e da injustiça. Em resumo, em Mateus capítulo 24, o versículo 12, é um lembrete importante de que a iniquidade e a injustiça aumentarão à medida que se aproxima a segunda vinda de Cristo. É importante que os cristãos permaneçam fiéis a Deus, mesmo diante das dificuldades, para que possam estar preparados para a vinda do Salvador. Sinal 4. O surgimento de falsos cristos. Mateus 24, versículo 4 e 5 diz: respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo. A muitos enganarão. Parte do discurso de Jesus aos seus discípulos sobre os sinais do fim dos tempos. O versículo 4 começa com a advertência: cuidado que ninguém os engane. Em seguida, no versículo 5, Jesus disse: porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esses versículos destacam a importância de estar vigilante e não se deixar enganado ou enganar por falsos messias ou líderes religiosos que afirmam ser
o Cristo. A vinda de falsos cristos é um sinal do fim dos tempos e pode levar à confusão e desvio da verdadeira mensagem de Jesus. Os falsos messias podem aparecer em diferentes formas e contextos. Eles podem se apresentar como líderes religiosos, carismáticos, professores ou gurus espirituais. Eles podem afirmar ter recebido revelações divinas ou ter o poder de realizar milagres. Jesus alerta seus discípulos que, embora muitos venham em seu nome, nem todos serão verdadeiros seguidores. A palavra Cristo significa ungido. É um título que foi dado a Jesus como o Messias. Portanto, quando alguém se apresenta como Cristo, essa pessoa está afirmando ser o escolhido de Deus para salvar a humanidade. Em resumo, Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5, é um lembrete para os cristãos que devem estar atentos a falsos ensinamentos e líderes religiosos que podem levar ao desvio da verdadeira mensagem de Jesus Cristo. É importante buscar discernimento e sabedoria para não se deixar enganar e permanecer fiel à verdadeira fé cristã. Cinco sinal a divulgação da palavra de Deus aos confins da terra. Está registrado em Mateus 24, capítulo 14. E esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, esse testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. É um versículo do discurso do Monte das Oliveiras, em que Jesus Cristo fala sobre os sinais da sua vinda, segunda vinda do fim dos tempos. O versículo em questão diz: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nesses versículos, Jesus está ensinando aos seus discípulos que o evangelho do reino de Deus deve ser pregado em todo o mundo antes de sua segunda vinda e do fim dos tempos. Isso significa que a mensagem do amor de Deus e da salvação deve ser levada a todas as nações, línguas e povos. O evangelho de Jesus Cristo é a mensagem da salvação e da vida eterna através da fé em Cristo. A pregação do Evangelho é uma responsabilidade dada aos cristãos para compartilhar o amor e a mensagem de Deus com o mundo. A pregação do Evangelho é uma parte importante do plano de Deus para alcançar todas as pessoas e trazê-las para uma relação salvífica com Ele. Ainda que seja difícil imaginar como o Evangelho pode ser pregado em todo o mundo, hoje em dia, com a tecnologia e as possibilidades de comunicação, a pregação do Evangelho pode ser disseminada amplamente por meios de comunicações com a internet, rádio, televisão e etc. Em resumo, Mateus capítulo 24, versículo 14, é um lembrete importante para os cristãos que devemos ser diligentes em compartilhar a mensagem do Evangelho de Cristo com o mundo inteiro. Somente quando essa mensagem for proclamada a todas as nações, a segunda vinda de Cristo é o fim dos tempos ocorrerá. Em resumo, Mateus 24 ensina a importância de estar vigilante e preparado para a segunda vinda de Cristo e o fim dos tempos, bem como a necessidade de evitar ser enganado por falsos profetas e manter a fé e a esperança em Jesus Cristo. Eu abençoo a todos com a bênção do Senhor, em o nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus.